Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje a participação no nosso canal com o nosso amigo Genilson Nunes, Preleitor. Meu amigo, como vai você? Opa, graças a Deus bem. A paz do Senhor a todos. Legal. Hoje o abraço vai para o pastor Cleito Amorim, que mora no bairro Parque Universitário, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Cremilda Anjos, que mora na cidade de Salvador, Bahia. Meu amigo Genilson, é possível dizer que a palavra propósito é um processo que passamos para acontecer algo de bom no final? Sim, a palavra hoje é o foco, né? De alcançar pessoas para o reino, né? Para a salvação, que é para levar a Cristo, né? Tudo isso através da palavra. A palavra, ela cura, a palavra, ela transforma, a palavra salva, né? E um dia vai nos conduzir a Cristo, ao céu. Legal, muitos falam propósito, que é uma palavra bonita, mas não quer viver realmente o propósito, né? É mais ou menos isso. Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? Mensagem para essa noite é Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pode seguir. Continuar? Amém. Opa, Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 7, versículo 11, né? Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando se achegou perto das portas da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam paravam. E disse: jovem, te digo, levanta-te. E o que fora o defunto se assentou e começou a falar e o entregou à sua mãe. É uma palavra maravilhosa, né? Aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Vemos que Jesus, ele vai se encontrar com uma mulher viúva, não se dá o nome, numa cidade chamada Naim. Vemos que o Evangelho de Lucas é um dos evangelhos, são 4 evangelhos compostos aqui no Novo Testamento, né? Tem o Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Sendo esses 3 evangélicos, 3 são evangelhos sinóticos. O Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de Lucas. Por que sinóticos? Porque são evangelhos que se assemelham, né? O que tem em um vai ter no outro. Já o Evangelho de João é um evangelho mais diferenciado, e João escreve segundo mais as suas palavras. E dentro desses 3 evangelhos sinóticos tem essa passagem dessa mulher, né, ao qual teve um encontro com Jesus. E sabemos que quando temos esse encontro com Jesus, há mudanças de vida, há mudanças de história, há mudanças de situações, né? E vemos também dentro desses 4 evangelhos que 2 tiveram contato físico, pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Outros 2 já não tiveram, mas também escrevem o evangelho. A saber, Mateus e João, eles escrevem o evangelho tendo um contato físico e pessoal com Cristo. Eles andaram com Cristo, eles estiveram com Cristo. Então, assim, estando com Cristo, eles vão escrever o evangelho. Agora, vemos que Marcos e Lucas, eles não têm esse contato com Cristo. Mas mesmo assim vão escrever o evangelho. E como eles vão escrever esse evangelho? Marcos, ele vai escrever o evangelho de Marcos com a influência de Pedro. Pedro vai influenciar, Pedro teve esse contato com o Senhor, ele vai influenciar Marcos em tudo que vai escrever, e Marcos vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Lucas, já por sua vez, ele vai escrever também o Evangelho de Lucas com a influência de Paulo, a influência paulina. Então, assim, ele escreve o Evangelho de Lucas também, tem essa influência de Paulo, Paulo influencia ele para escrever. E vemos que nesses relatos, está aqui o relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que vai começar dizendo que Jesus ele está numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus ele vai chegar na cidade de Cafarnaum e já vai ter um encontro ali diferenciado. Por quê? Porque quando Jesus chega em Cafarnaum,
o centurião vai ver que Jesus chegou em Cafarnaum, falou, esse homem é um homem diferenciado, esse é um homem que pode ajudar as pessoas, que pode fazer a diferença. E ele vendo se falar todas as coisas boas, quanto Jesus vinha fazendo, curas, libertações, o que acontece? Ele está ali com um dos seus servos, servo esse que ele amava. Ele considerava muito esse servo, ele gostava muito desse servo. E esse servo ele estava atormentado, né? Esse servo ele estava enfermo, estava atormentado. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar um dos seus anciãos até um encontro com Jesus. Fala, olha, meu senhor está ali com um dos seus servos atormentados, né? Então o que acontece? Vai chamar Jesus e Jesus vai com ele até aquela situação. Por quê? Porque Jesus ele nunca correu no problema. Ele nunca correu numa situação difícil. Sempre Jesus esteve aí, nesses 3 anos de ministério que ele teve, um ministério bombástico, que marcou muitas vidas, ministério de ensinos, de curas, né? O evangelho na época que era chamado O Caminho, né? E é o caminho até hoje, porque é o caminho que nos conduz à salvação, que vai nos conduzir à vida eterna. Então, Jesus ele vai até o encontro com esse homem. Mas quando está chegando perto da casa desse homem, esse homem manda novamente o mensageiro, fala, olha, não precisa o senhor vir aqui porque eu não sou digno, né? Ele reconhece que ele não era digno de ter Jesus debaixo do teto dele, mas ele fala assim, ó, apenas uma palavra que o senhor disser, uma palavra que o senhor falar, uma palavra que o senhor mandar, meu servo ele vai ser curado, meu servo ele vai ser restaurado a saúde dele. Porque ele falou assim, eu também sou senhor de autoridade, eu digo a esse vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem. Então, ele entende. E Jesus aqui no capítulo 7, versículo 9, ele vai dizer assim, ó, e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Voltando-se, disse à multidão a seguir, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, né? Porque a fé daquele homem era uma fé grande, uma fé imensurável, porque sabia do poderio e do Senhor que estava na frente dele. Então ele acreditava. E Jesus assim, com uma palavra só do mestre, o discípulo, o servo daquele homem foi curado. Com uma palavra só, o servo daquele homem, a saúde foi restaurada, né? Então, a fé da gente é uma fé maravilhosa, né? E se a gente tem fé, Deus, ele pode mudar a nossa situação, ele pode mudar as nossas vidas. E Jesus, no dia seguinte, né, após ter curado, no dia seguinte, ele está em Cafarnaum, ele vai para onde? Ele vai sair para ir a uma cidade chamada Naim. Jesus vai se deslocar aproximadamente 50 quilômetros. 50 quilômetros Jesus vai andar, saindo de Cafarnaum para chegar até a cidade de Naim. Jesus andando, a cidade era antigamente morros, né? Não era pavimentar a cidade, não é que nem as ruas de hoje, que tem asfalto, que tem calçado para a gente caminhar. Jesus vai se deslocar 50 quilômetros numa caminhada árdua, numa caminhada difícil, mas nem isso, né? Nem isso, nessas dificuldades, nem as barreiras, parou o nosso Jesus de fazer, de cumprir aquilo que ele veio fazer na terra, que é levar o evangelho de salvação, o evangelho de transformação, resgatar novamente o homem que se havia perdido em pecado com Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis. Ele queria novamente ligar o homem a Deus. Ele queria novamente trazer a criatura de volta ao redil do seu Senhor. Então o que acontece? Jesus ele não mediu espaço. Ele não mediu tempo, ele andou, ele fez, ele falou, ele profetizou, ele curou, ele levou o evangelho, ele preparou os seus discípulos para depois que ele partisse, o sucedesse. Então Jesus está a caminho, 50 quilômetros. Não é que nem a gente vai fazer uma caminhada, a gente para, tem um lugar para a gente beber água, tem um lugar para a gente se alimentar, não. Essa caminhada de Jesus é 50 quilômetros, uma caminhada árdua, difícil. E Jesus ele vai andando esse tempo todo, ele vai chegar nessa cidade chamada Naim. E quando ele chega nessa cidade, já na porta da cidade, de saída, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar um cortejo fúnebre, né? De uma mulher que já havia perdido o seu marido, uma viúva, né? E sua esperança está onde? Depositada toda em cima de um filho que agora também, através da dificuldade, da adversidade que bateu na porta dela, ela enterrava. Porque a mulher naquela época, ela necessitava de um homem para sustento. A mulher naquela época não tinha muito valor na sociedade. Então,
todo o depósito de sustento para cuidar da sua vida e da sua família, consequentemente, estava depositado em cima do filho. E agora? Acabou a esperança daquela mulher? Aquela mulher, vamos se dizer, lá no começo, o seu marido foi lá, pagou o dote para casar, né? Aquela mulher preparou ali seu enxoval, aquela mulher imaginou-se entrando de vestida de noiva, num casamento, imaginou as bodas, imaginou a lua de mel, imaginou tudo, né? E mais pra frente ela vai imaginar ali, falar assim, olha, eu vou ter frutos com meu marido, eu vou ter filhos, né? Planejou tudo corretamente, porque a vida do ser humano, a vida do homem, a gente planeja tudo. A gente planeja as coisas boas, tudo que é de bom, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar tudo certo. Mas o que a gente não planeja é o dia da dificuldade, o dia da adversidade. Mas mesmo sem a gente planejar o dia da dificuldade, o dia da adversidade, o dia do problema, ele vai bater a nossa porta. E aquele dia, ele já tinha batido antes na porta daquela mulher. Por quê? Depois de ter casado com seu marido, teve o filho cresceu, né? Coisa maravilhosa, estava planejando junto com seu marido o futuro do filho, como que ia ser. Só que acontece, a Bíblia não fala se foi enfermidade, se foi doença, o que foi, mas o marido dela foi tirado dela. Aquilo ali deve ter causado uma angústia tremenda dentro daquela mulher. Aquilo ali pode ter causado dentro daquela mulher uma depressão. E aquela mulher ali passou, acho que muitos dias, né, de luto pelo seu marido. Mas aquela mulher vai ganhar força, por quê? Porque do fruto do amor com seu marido, deu à luz a um filho. Então a esperança que aquela mulher tinha em seu marido passa agora tudo para o filho. Porque o filho agora é quem vai cuidar dela. O filho é o tudo dela na terra. Mas só que, como aconteceu com o marido, a adversidade mais uma vez vai bater na porta daquela mulher e o filho vai morrer, né? Por a gente ser crente, por a gente estar aí na presença do Senhor, por a gente estar fazendo a obra do Senhor, isso não vai nos parar ou nem nos limitar de adversidade chegar na nossa porta, da doença chegar na nossa casa, da dificuldade chegar, vai chegar. Mas sabemos que quando a adversidade chegar, quando o problema chegar, a gente tem um Senhor, um Deus que tudo pode e está ali em nosso auxílio para nos socorrer, para nos dar vitória, para nos alcançar, para nos tirar da angústia, para nos tirar da enfermidade, para nos tirar da depressão, porque tem coisas na vida da gente que é só Cristo que nos pode ajudar. Amigo não pode, vizinho não pode, familiar não pode, o nosso pastor não pode, mas o Senhor Jesus Cristo, que tudo pode, que é o dono da vida, que é o dono da morte, que é o dono de tudo, ele pode fazer algo por nossas vidas. E aquela mulher estava naquela situação. E rodeado por pessoas, porque sabemos que quando perdemos um ente querido, né, se ajunta muitos familiares, se ajunta muitos amigos à porta de nossa casa, né, para tentar nos consolar, para trazer uma palavra de acalento. Mas sabemos que nada daquilo vai funcionar, né? Só o tempo que nos ajuda a curar essa dor tremenda que é de perder um ente querido. E aquela mulher estava naquela situação, porque ela já tinha enterrado o seu marido, ela já sabia como funcionava, porque quando acabasse de enterrar o irmão Jair, o seu filho, o que acontece? Aquela multidão que estava ali, o seu entorno, que estava ali acompanhando, ia embora. Talvez auxiliasse ela um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois ela estaria sozinha. Ela estaria sozinha. E quando ela perdeu o seu marido, que ela não estava sozinha. Por quê? Porque ainda tinha o seu filho, né? Tinha o seu filho onde ela podia depositar as esperanças. Mas quando agora também ela perde o seu marido, o seu filho, perdeu o marido e agora perde o filho, aquela mulher ela tem uma incerteza. Primeiramente a dor imensurável, ter perdido o marido e agora ter perdido o filho. E agora ela também não tinha certeza do seu sustento, porque era seu filho que ia prover o sustento para dentro da tua casa. Então aquela mulher ela estava numa situação muito difícil e ela talvez esteja pensando o que ia fazer da própria vida, como ia se sustentar, o que ia fazer, e ainda suportando aquela dor imensa das percas que haviam passado em sua vida, né? Mas o que ressalva? Aquela mulher, ela não sabia que futuramente ela teria um encontro com uma pessoa que mudaria a sua situação, que mudaria a sua história. Talvez eu não sei que você esteja passando, ou a dificuldade, ou problema, né? Mas aonde que chegar essa mensagem, entenda que tem um Senhor no céu que tudo pode. Tem um Senhor no céu que Ele se entregou, Ele morreu na cruz do Calvário para nos resgatar. Estávamos mortos, perdidos em pecados, né? Com Adão. Né? Quando Adão pecou, falhou ali,
fomos perdidos em pecado. O pecado está na natureza do homem, mas somos resgatados, somos ligados novamente a Deus através de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, se entregando como cordeiro mudo para sermos novamente alcançados. Então estamos aqui, somos alcançados por Cristo. Somos salvos por Cristo. Pela minha vida e pela sua vida é pago o preço de sangue. Sangue esse precioso, sangue esse inocente, sangue esse justo. E hoje podemos estar aqui com mudança de vida. Por quê? Porque o Senhor nos alcançou. A palavra nos alcançou. A palavra nos mudou. A palavra nos transformou. E estamos servindo ao Jesus. Mas isso de maneira nenhuma, né? Porque eu estou pregando o evangelho fácil, né? Evangelho não, vem para Jesus que vai ser tudo mil maravilhas, né? Na realidade não vai ser tudo mil maravilhas, né? Porque Jesus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nas aflições não vamos passar só, vamos passar com o Senhor Jesus Cristo, né? E um dia tem coroa de glória para mim e para a sua vida. Então, se a adversidade chegou na sua porta, se a dificuldade chegou aí na sua casa, entenda, tem o Senhor Jesus Cristo. Esse muda a vida, esse muda a situação, esse transforma o homem e traz o homem de novo a Deus. Então essa mulher desesperada está. E agora o que eu vou fazer? E Jesus vem caminhando, né? Vem caminhando 1 quilômetro, 10, Jesus caminhando, né? E vai chegar até aquela cidade. E quando chega àquela cidade, aquele cortejo fúnebre sendo tocado, aquela mulher chorando, sem poder ser consolada, porque o seu filho, que tanto ela amava, estava morto. E Jesus, ele vai olhar. E quando ele olha, irmão, velho, ele vai mover-se de íntima compaixão. Aquilo, vê o desespero daquela mulher, porque quando Jesus olha para aquela mulher, ele não só vê o exterior, mas ele vê o íntimo, ele vê o interior, ele viu a situação que estava aquela mulher. Então Jesus, ele vai mover-se de íntima compaixão por aquela mulher. Jesus, ele se compadece pela dificuldade, pelo problema daquela mulher. Então Jesus, ele vai olhar e vai parar aquele cortejo fúnebre. E vai parar, e o que acontece? Ele vai chegar perto daquele cortejo e vai tocar o esquife. O esquife, quando fala assim, é o caixão que levava o jovem. Parou-se aquele cortejo e ele vai olhar e vai falar para aquele jovem: olha, jovem, levanta, né? Levanta. E quando o Senhor fala levanta, até a morte, né, que é temidos por todos nós, todo homem teme a morte teve que bater em retirada, porque o Senhor Jesus Cristo, dono de tudo, falava ali naquela hora, e aquele jovem, ele vai se sentar, e ele vai entregar novamente aquele jovem àquela mãe. Então a esperança daquela mulher agora é restaurada. Os sonhos daquela mulher é restaurado novamente por ter um encontro com Jesus. Ela vinha desesperada caminhando, talvez lá de sua casa até a cidade, porque os velórios eram feitos nas casas. Aquela mulher vinha desesperada, mas ela vem desesperada e lá vem Jesus. Ela vem chorando e lá vem Jesus. Ela vem andando sabendo o que ia fazer da vida, mas lá vem Jesus. Eu digo para você nessa noite, o desespero é grande, a prova é grande, a situação é difícil, mas eu digo para você, lá vem Jesus em seu auxílio, lá vem Jesus em seu resgate, para te dar vitória, para te dar consolo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele pode, Ele tem palavra de renovo, Ele tem palavra de cura, Ele tem palavra de libertação, Ele tem palavra de restauração, e você vai ser abençoado pela presença do Senhor Jesus Cristo. Irmão Janilson, mas o que eu preciso fazer? É coisa simples, irmão Janilson, é entregar a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor, o senhorio da sua vida, o dono da sua vida, a sua vida ela é transformada, a sua vida ela é mudada. Você pode estar no mundo das drogas, você pode estar no mundo da prostituição, você pode estar na rua, né? Você pode estar perdido do jeito que for. Quando Jesus te encontra, a mudança de vida, a mudança de história e a mudança de situação. Aquela mulher, antes de encontrar Jesus, ela estava
estava numa situação desesperadora. Mas quando Jesus chegou para aquela mulher, houve uma transformação na vida daquela mulher. Jesus quer transformar a sua vida hoje. Jesus quer restaurar a tua vida hoje. Você está aí no seu quarto, na sua casa, depressivo, não sabendo o que fazer. Mas eu digo para você nessa noite, você botar os seus joelhos no chão e apresentar a sua vida diante de Deus, falar: olha, Senhor, eu me entrego a Ti, conduz a minha vida, transforma a minha vida, muda a minha vida, porque hoje eu não sou mais o dono da minha vida, mas o Senhor, a partir de hoje, é o dono da minha vida, é o dono da minha história, é o dono da minha situação. Vai haver mudança para sua casa, vai haver mudança para sua vida, vai haver transformação. E você, pessoas que te viram lá embaixo, que nem estavam olhando para aquela mulher com um olhar dizendo assim: o que vai ser dessa mulher daqui para frente? Mas agora vão olhar com um olhar diferente para a vida daquela mulher, porque Jesus chegou na vida dela. E assim é nas nossas vidas, quando estamos afundados no pecado, estamos afundados em desgraças que o mundo nos traz, que a vida nos traz. As pessoas olham e falam: olha, daí não sai nada, daí não vai adiantar nada, isso aí já é um perdido, isso aí já é um afundado, é um acabado. Mas quando vê você mudado, fala assim: peraí, Moja, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que houve com a sua vida? Você estava ali, rapaz, ninguém dava mais nada. Aí você fala assim: mas não sou eu, é Jesus que chegou na minha vida, é Jesus que transforma a vida, é Jesus que muda a situação. Ele chegou. Quando ele chegou, eu estava dessa forma aí. Até mesmo eu não acreditava mais que tinha mais jeito para mim. Mas quando eu tive esse encontro com ele, a transformação foi certa, a mudança foi certa. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu estou bem. E hoje eu estou bem aqui servindo ao Senhor. E assim foi com a vida daquela mulher, né? Jesus chegou para ela. Quando Jesus chega, o filho está deitado no caixão. Quando Jesus chega, acabou-se a esperança. Quando Jesus chega, está ali ela desisolada. Mas a partir do momento que Jesus chegou, a situação mudou. O cortejo fúnebre, que estavam chorando, que estavam tristes, né? Lamentando a morte daquele jovem, como assim já haviam lamentado a morte do seu esposo, mas Jesus não estava lá. Mas agora no filho aqui, Jesus chegou. E quando Jesus encontrou aquela multidão que chorava, Jesus vai falar com a morte vai abandonar aquele jovem vai ressuscitar, aquele jovem vai ser entregue às suas mães, para sua mãe. E agora aquela mulher que chorava lágrima de tristeza, lágrimas de amargura, lágrima de desgosto, aquela mulher passa a chorar agora lágrima de felicidade, porque a presença do Senhor tinha chegado ali naquele lugar e mudou a situação daquela mulher, mudou a vida daquela mulher, e aquela mulher agora foi impactada, e aquela mulher ela começa a se alegrar com alegria imensurável. E Jesus, que tinha movido-se de íntima compaixão no seu coração para aquela mulher, também se alegra com aquela mulher. Por quê? Porque ele conseguiu mudar a história daquela mulher. E Jesus, quando ele vem a nós para se entregar como cordeiro mudo, ele veio para morrer, para nos ligar novamente a Cristo. E quando se entregamos a ele, Jesus fica feliz, porque Jesus não quer que nenhuma alma se perde, Jesus não quer que ninguém se perca, porque lá em João capítulo 3 versículo 16 vai dizer assim, ó: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para ter daquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então toda vida é importante, toda vida merece salvação. Jesus morreu por todo mundo. Mas, irmão Genilson, por que vai ter vidas que vão se perder? Por que vai ter vidas que vão para o inferno? Porque não aceitaram, não reconheceram. Mas a partir desse momento, se você reconhecer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Ele quem veio morrer por nós e um dia vai nos levar ao céu, se mudar de vida, se entregar a Ele. Ah, irmão Genilson, mas eu estou afundado em vícios, eu estou afundado no mundo dos vícios, das drogas, da prostituição, eu estou perdido. Mas a partir do momento que você se entrega para Cristo, Deus vai começar a mudar, vai começar a trabalhar em seu favor, e vai haver mudança de história para você, e vai haver transformação para
sua vida, mas precisa do passo. E qual é esse passo? Você se entregar a sua vida para Cristo. Mas, irmão Genilson, eu entreguei a vida para Cristo, ainda estou passando dificuldade. A dificuldade vem, mas depois da dificuldade, da prova, da situação difícil, vem a vitória. Não abandone Cristo por nada. Não abandone Cristo pela prostituição, não abandone Cristo pela amizade, não abandone Cristo pela vida torpe, não, continue servindo a Cristo. Talvez a gente não alcance os prazeres carnais da terra, talvez a gente não possa conseguir o melhor serviço, talvez a gente não possa ser rico, conseguir o melhor carro, mas a gente tem uma coisa, Jesus Cristo, que um dia vai ter coroa de glória, a gente vai andar em ruas de ouro, a gente vai ser servido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem prometido, tem uma casa celestial. O que a gente passa nessa terra é passageiro. Tem pessoas que vão viver 10 anos, ou vive meses, ou vão viver 50, 60, 70 anos, né? Que a Bíblia fala que passou disso é enfado e cansaço, mas é uma névoa de tempo que a gente passa aqui na terra, mas que passamos esse tempinho que a gente passa aqui na terra, fazendo a vontade do Senhor, porque um dia a gente vai ter que prestar conta ante ao tribunal de Cristo, a gente acreditando ou não, querendo ou não, a gente vai ter que prestar conta ante o tribunal de Cristo, né? Então, eu digo para você nessa noite, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, se renda à palavra de transformação que Cristo nos trouxe, se renda ao Cristo, né, que veio, deixou sua coroa de glória, deixou o trono ao lado do Pai para vir morrer, né, se despiu-se de si mesmo, para se vestir, para morrer por nós, para se vestir de cordeiro, para ligar novamente o homem a Cristo. Então você, para seu caso tem solução, para sua vida tem solução, para sua família tem transformação. Então, o que você tem que fazer? Se entregar a Cristo. É só Ele que muda a situação. É só Ele que transforma a vida. Aqui, sequentemente, quando segue a palavra aqui, novamente o que vai vir? João está preso, né? Mas ele manda seus discípulos até Jesus. Lá no capítulo 3 de Mateus, João ele já tinha tido um encontro com Jesus quando ele batiza Jesus ali. Ele batiza Jesus e o que acontece? A pomba vai descer em forma de espírito, em forma corpórea de espírito e vai pousar sobre a cabeça de Jesus quando Jesus foi batizado e vai dizer assim, ó, uma voz do céu, esse é meu filho amado a quem me compraz. Mas ainda bateu uma dúvida, irmão Jair, no coração de João, lá na frente bateu essa dúvida, falou assim, realmente o Senhor é o Messias? Ou devemos esperar a outros? Né? O que Jesus faz? De vez de responder assim, eu sou, né? Mas Jesus fala o quê? Vem aqui, chama os discípulos de João do lado, Jesus vai fazer o quê? Jesus vai curar, né? O coxo, vai curar a enfermidade, vai salvar, vai ressuscitar. E os discípulos viram com os próprios olhos as maravilhas que o Senhor fazia. Porque talvez, o irmão Jair, a palavra que a gente fala, a pessoa duvide da palavra, né? Mas Jesus mostrou ali automaticamente os milagres. Fala, olha aqui, ó. Que os milagres falam por si só. O que eu faço fala por si só. Então o que acontece? Eles voltam e diziam, ó, realmente é o Messias enviado. Então, Jesus, ele veio por nós, Jesus, ele morreu por nós, Jesus, ele se entregou por nós. E para mudar a sua vida, ele precisa só que você aceite ele como o único e suficiente Salvador. Ah, irmão Jesus, já estou no Evangelho, mas continue perseverando. Essa prova vai passar, a dificuldade vai passar e Jesus vai te dar a vitória. Mas, irmão Genilson, não alcancei a vitória aqui, parti. Para você tem coroa de glória. Para você tem lugar preparado no céu. E é coisa maravilhosa que fazemos, é servir ao nosso Deus. Não deixe Jesus, não entregue Jesus pelas amizades, não entregue Jesus, não troque. Não troque Jesus por nada. Continue firme, continue perseverante, porque o Senhor tem algo a mais a entregar para a sua vida. E quem está com Cristo não conta derrota, né? Porque assim a gente pode estar passando a dificuldade que for, pode estar com a doença, no caso, terminal, né? Mas a alegria do Espírito Santo, o brilho do Espírito Santo não sai de dentro de nós nunca. E as pessoas que estão aí fora não conseguem entender, né? Olha, seu irmão está passando tanta dificuldade nessa situação, mas vive alegre, sorrindo, cantando. E às vezes pessoas têm muito dinheiro, muitas coisas, mas não têm alegria, nem o brilho do Espírito Santo que mora dentro de mim e mora dentro de você. Amém? Deus abençoe. Meu amigo, boa palavra, viu? Que Deus abençoe. O Evangelho é assim, faça, porque quando você mais precisar, Deus coloca a mão. Então é mais ou menos isso. Genilson Nunes, preleito
casado com Romária Pereira, congrega na De Belém Jardim Santo Antônio, Campinas, São Paulo. Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém agradecer? Opa, quero mandar um abraço, né, primeiramente para minha esposa, minha filha, né, que são minhas companheiras, né? Quero mandar um abraço a toda a minha família, também a todos meus amigos, né? Bom Jair aqui, né? Nosso irmão que está acompanhando a gente aqui também, que Deus abençoe a sua vida. E o meu pastor Antônio Aquino, pastor presidente, pastor Paulo Freire, e a toda a igreja lá de Belém Jardim Santo Antônio. Legal, muito obrigado, viu, pela sua participação. Amém. Conosco. Deus abençoe grandemente você e sua família. Amém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para João Gonzaga, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Kézia Almeida, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Desde já, boa noite para todos, até a próxima.